O problema é que a gente leva muitas dessas histórias do passado como mitos e não como verdade. E é exatamente por isso que a gente está menosprezando o que de fato aconteceu ali. Por diversas vezes aqui nesse canal você me ouviu falar sobre pirâmides. Pirâmides no Egito, pirâmides na China e, acredite, pirâmides até na Bósnia. Mas nunca na história desse canal você me ouviu falar sobre algo tão extraordinário quanto você vai ouvir aqui nesse vídeo de hoje. No vídeo de hoje, eu, Carol Capel, a sua alienígena favorita com especialização em pirâmides, vou te contar tudo sobre a misteriosa e obscura Pirâmide Preta do Egito. Mas antes de começar a te contar tudo sobre essa nova descoberta, eu preciso te passar um recadinho. No dia 25 de novembro de 2022, vai acontecer uma super promoção de Black Friday do meu curso de inglês, carolmeensina.com. Se você quer receber os cupons de desconto para essa promoção, que irão durar 4 dias, 25, 26, 27 e 28 de novembro, é super simples e super fácil. Você só precisa acessar o meu site, que é carolmeensina.com, descer a barra, lá embaixo tem um lugar para você colocar teu e-mail. Coloca teu e-mail lá, clique em Vem Fazer Parte, que nesses 4 dias eu vou enviar por e-mail, apenas para quem estiver cadastrado na newsletter, os cupons de desconto. Quando você receber o e-mail, clica e compra, porque eles acabam em menos de 15 minutos. E essa é a única oportunidade do ano de você obter 40% de desconto no curso, que é o mais vendido, o mais completo e o que mais formou pessoas na internet. Então, assim, ainda dá tempo de você assinar teu nome lá e ainda dá tempo de você aprender inglês até mais ou menos no meio do ano que vem. Além disso, no dia 25 de novembro, que é uma sexta-feira, na exata mesma sexta-feira da Black Friday, nós teremos aqui no canal uma super live. Você não pode perder essa live, porque é nessa live que serão reveladas coisas muito bizarras que irão acontecer em dezembro. Dizem que o futuro a Deus pertence, mas quem tem acesso à agenda talvez seja Deus aqui neste planeta. Então fique ligado nessa super live que vai acontecer aqui no canal no dia 25 de novembro. Inclusive, anota aí o horário, vai ser às 19 horas do horário de Brasília. Agora que eu já dei os recados, vamos ao vídeo. Alguns estudos acreditam que os nossos entendimentos sobre as pirâmides de Gizé estão completamente errados. Hoje eu vou te contar a história de uma pirâmide esquecida no Egito. A Pirâmide Preta de Gizé. Frederick Louis Norden nasceu em 1708 na Dinamarca e ele era capitão do exército dinamarquês. Ele tinha um talento nato bizarro para desenho e principalmente para a criação de mapas. Em 1737, ele foi escolhido pelo rei da Dinamarca para uma missão muito especial. Ele foi escolhido para participar de uma missão no Egito, no Sudão e na Etiópia. E em junho de 1737, eles finalmente chegaram ao Egito. Mas, por razões climáticas e por eles não poderem continuar a viagem para a Etiópia, eles acabaram tendo que ficar no Egito mesmo. E aí, uma vez que esse homem estava no Egito e sem muita coisa para fazer, porque ele tinha que ficar muito tempo ali, ele começou então a explorar a área. Ele começou a olhar com outros olhos para seus mapas e desenhos. Ele fez desenhos maravilhosos e muito bem feitos da arquitetura, das pessoas, dos monumentos. Ele desenhou tudo em seu diário e fez mapas muito detalhados de tudo. Quando ele retornou para a Europa em 1738, esse diário, juntamente com os mapas, foi publicado nesse livro que está aparecendo aí para você na tela, que eu não vou me atrever a falar o nome porque meu francês não é nada bom, não é igual ao inglês, então não quero passar vergonha. Só que algo chamou muito a atenção das pessoas com relação a essa publicação. Inclusive, a publicação desse homem me chama a atenção
até os dias de hoje. Ele descreve com muitos, mas muitos detalhes, uma pirâmide que tecnicamente não existe. Segundo ele, essa pirâmide era feita de granito e era da cor preta. Segundo ele, não são 3 grandes pirâmides de Gizé, mas sim são 4. Ai, Carol, como assim 4 se a gente aprendeu e a gente viu a vida inteira que são 3? Como que esse cara, que era mundialmente conhecido por desenhar e por ser o cara mais pica da época fazendo isso, conseguiu documentar, mapear e desenhar uma pirâmide que não existia? Ele estava de brincadeira com a gente? Os céticos acreditam que Norden tenha apenas confundido a quantidade das pirâmides. Eu não sei vocês, gente, mas quando eu vou contar 1000 objetos, talvez eu me confunda. Mas se eu vou contar 4 objetos, eu acho um pouco difícil de me confundir. E eu acho assim, eu nem sou especialista, eu não sou cartógrafa, sabe? Eu não sou especialista em desenhar monumentos, mas esse cara era. Como é que ele se confundiu? Ele disse que essa pirâmide aí, que é essa pirâmide que não existe, era uma pirâmide construída em uma pedra preta, porque as outras são construídas naquela pedra clara, né, que é o arenito. Mas espera aí, Carol, você tá dizendo que existe uma pirâmide perdida apenas baseando-se em uma obra? Não, né, gente? Espera aí, tem mais. A evidência de uma pirâmide perdida ali no Planalto de Gizé vai muito além do que simplesmente o trabalho de Norton. Em 1674, um pouquinho antes da chegada de Norden lá no Planalto de Gizé, um famoso artista e viajante holandês chamado Cornelis de Bruijn viajou por mais de 20 anos nos territórios da África e da Ásia. E durante essas viagens, ele pintava e desenhava todas as suas observações. Naquela época, não existia fotografia, tá? Então, tudo que se tem são essas pinturas e esses desenhos desses artistas que viajavam em caravana para fazer determinadas descobertas. Ele pintava sobre a arquitetura, sobre as pessoas, sobre as plantas, sobre os animais novos que ele conhecia, e quando ele retornou para a Europa, ele publicou um livro chamado Voyage of the Levant. Esse livro é certamente um dos diários de viagem mais lindos que eu já vi na minha vida. Sério, não tem para ninguém. Sabe aqueles scrapbooks que a gente faz hoje em dia? Você pode esquecer, porque o cara fez tudo à mão. Inclusive, quero comprar este livro para ver e ver o que mais eu encontro além da pirâmide perdida. Nesse livro existe uma parte em específico que me chamou muito a atenção quando eu vi as imagens na internet. Existe um capítulo inteiro do livro que ele fala sobre a viagem que fez para o Egito, mas ele não fala porque ele não escreve, ele pinta a viagem. Dá uma olhadinha no desenho que ele fez sobre as pirâmides de Gizé. Exatamente como Norden, o Cornelius também pintou que ali existiam 4 pirâmides e não 3. Ou seja, 2 caras diferentes, em 2 épocas diferentes, pintaram uma 4ª pirâmide. A alguns metros da esfinge existe uma grande parede de arenito construída. Essa parede é conhecida como a Parede do Corvo, e hoje em dia, inclusive, essa parede não pode mais ser visitada. Só que mesmo assim, mesmo antes dela ser fechada, ela não era um destino turístico assim muito quisto. A arqueologia moderna não sabe explicar o motivo pelo qual essa parede existe, e não se sabe nem inclusive para que ela foi construída. É uma parede do nada, aleatória, que não tem conexão com o resto ali. Algumas teorias sugerem que essa parede tenha sido construída para evitar as cheias do Rio Nilo. Só que não faz sentido porque essa parede não se estende por toda a localização. Muito pelo contrário, ela é só uma parede avulsa ali. E principalmente, ela não está paralela ao rio, ela está perpendicular ao rio. Então não faz muito sentido ser uma barreira de água. Acredita-se que essa tal Parede do Corvo, ela seja o caminho, a trilha que levava no passado para essa pirâmide perdida. Mas a pergunta mais importante aqui: beleza, vamos assumir que existe uma 4ª pirâmide, vamos assumir que isso existiu. Para onde essa pirâmide foi? Como assim, gente, mover uma pirâmide? O que aconteceu com ela?
Se nós tivéssemos uma pirâmide escondida ali nas areias daquele deserto, certamente muitas outras coisas estariam escondidas junto com essa pirâmide, né? Em 2020, um time de arqueólogos começou uma escavação perto de Luxor, que fica a aproximadamente 480 quilômetros ao sul do Cairo. Em pouquíssimas semanas da escavação, eles encontraram centenas de paredes de tijolos. Eles encontraram uma cidade em ótimas condições de preservação e com casas cheias de artefatos usados na época. O que eles descobriram foi de fato a maior cidade antiga que já existiu no Egito. Muitas joias, muitos vasos foram encontrados no local. Agora pensa comigo. Se essa descoberta foi feita apenas em 2020, ou seja, 2 anos atrás, imagina o que mais não tem ali escondido nas areias daquele deserto. Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem de satélites e radares, é muito mais fácil de encontrar qualquer coisa em locais remotos do planeta Terra, certo? É graças a essas tecnologias que muita coisa veio à tona. Muito da história do Egito Antigo encontra-se enterrado ali naquelas areias, ou seja, tudo o que nós sabemos hoje sobre o Egito é apenas a pontinha do iceberg. Em 2008, por exemplo, arqueólogos descobriram, graças a imagens de satélites, 2 pirâmides imensas enterradas abaixo de 7 metros nas areias da Saqqara, a aproximadamente 24 quilômetros de distância das pirâmides de Gizé. Então, a pergunta aqui é: o que mais nós estamos subestimando sobre o Egito? Há cerca de 200 anos aproximadamente, o arqueólogo alemão Karl Richard Lepsius já tinha falado sobre a existência dessas 2 pirâmides que foram encontradas, mas ninguém prestou atenção. E de fato, existem coisas que nós acreditamos hoje em dia que não são verdades. Coisas do nosso passado que nós acreditamos que não condizem com a realidade, não condizem com o que realmente aconteceu. O problema é que a gente leva muitas dessas histórias do passado como mitos e não como verdade. E é exatamente por isso que a gente está menosprezando o que de fato aconteceu ali. Tudo isso é uma perda de tempo e também uma perda de cultura. Agora, eu queria propor aqui uma teoria para o que aconteceu com esses 2 maravilhosos pintores do passado. Será que de alguma forma eles não teriam acessado um tempo no passado enquanto pintavam, e é exatamente por isso porque só eles 2 viram as 4 pirâmides, ou até será que eles não teriam acessado uma dimensão paralela onde 4 pirâmides são reais? E eu pergunto isso, gente, porque me aconteceu uma coisa muito esquisita esses dias. Eu estava passeando pelo centro da Cracóvia, não sei se vocês conhecem lá, mas é um local assim medieval que no passado, muitos anos atrás, tinha um muro que circundava essa cidade medieval, que é chamado de Barbican. O que acontece com esse Barbican? Ele era um muro medieval que protegia o centro da cidade da Cracóvia de ameaças que existiam no período medieval. E de pontos em pontos nesse muro existiam torres de observação onde os guardas ficavam. Bom, hoje em dia existe apenas um pedaço muito pequeno do muro que existia lá no passado. E essas torres de observação não existem mais. E bom, eu estava caminhando cabisbaixa de luto. Nós fomos fazer uma caminhada para liberar a endorfina por causa do falecimento do nosso cachorro. E de repente, por alguns segundos assim, eu tive a impressão de ter visto uma torre num local ali do centro da Cracóvia que eu nunca tinha passado. E aí eu falei pro Marcelo assim, falei, nossa, que estranho, eu vi uma torre aqui. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não sei, eu passei o olho e vi uma torre ali. Bom, depois que eu percebi que ali, exatamente no ponto que eu tinha visto aquela torre, no chão atrás de mim, tinha uma placa mostrando que aquele lugar era o ponto exato de uma torre de observação. A placa estava atrás de mim e eu parei de frente para o negócio que eu vi e eu nunca tinha passado ali.
E ficou aquela sensação muito esquisita, que eu não sei se vocês já tiveram, que ao mesmo tempo que eu vi a torre ali, eu não conseguia acreditar que tinha um marco ali, que a torre foi destruída. E é exatamente por isso que eu tô falando que talvez esses homens, eles tenham tido essa visão. Não que necessariamente a pirâmide preta tenha existido, mas talvez eles tiveram esse contato com algo que inclusive eles podem ter até vivido. E eu explico. Aqui no canal, em breve, nós teremos uma entrevista com uma pessoa que é especialista em regressão para vidas passadas, ou seja, o contato que a nossa alma, não o nosso corpo, teve com situações do passado, com situações de outras vidas. E é muito interessante, gente. A minha relação com a Polônia é como se eu já tivesse vivido aqui. Então, será que essa torre que eu vi foi um portal do tempo que eu acessei? Será que eu estava vendo uma reencarnação minha? E, trazendo essa minha história para o contexto do vídeo hoje, será que talvez esses pintores e as pessoas que viram essa quarta pirâmide ali não estavam acessando o passado delas? Não estavam acessando uma realidade paralela? Bom, foi um devaneio aqui no final do vídeo, não tem muito viés científico e nem de pesquisa, mas eu quero obviamente saber a opinião de vocês. O que vocês acham de tudo isso? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que tem alguma explicação para tudo isso? Você já tinha ouvido falar da pirâmide preta do Egito, da quarta pirâmide? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, deixa um like aqui pro canal, verifica se a inscrição e o sininho estão ativos para você continuar recebendo os conteúdos. Nas minhas redes sociais, que ficam sempre aparecendo aqui em algum lugar, eu sempre posto lá vídeos de mistérios, de aparecimento de OVNIs, de um monte de coisa interessante. Então, se eu fosse você, já me seguia por lá também. E eu vejo vocês, então, nos nossos próximos vídeos. Não esquece, viu, da Super Live, dia 25. Goodbye.